Olá pessoal, essa daqui é mais uma aula de resolução de exercícios. Nessa aula a gente vai resolver os exercícios da segunda lista que eu passei, na nossa disciplina de matemática financeira. Então vamos lá, vamos seguir o mesmo esquema, tá? Eu vou resolver os exercícios pela minha calculadora, que eu tenho aqui no computador, e aí eu vou fazendo a resolução através dela. Tá? Eu vou passar os dados do exercício aqui no slide e depois eu mostro os resultados que eu encontrei usando a calculadora. Bom, iniciando então aqui nos nossos exercícios, a questão número 1, ela nos diz o seguinte, ela pede para a gente determinar o montante de uma aplicação de R$ 22.000, admitindo os seguintes prazos e taxas. Então, para cada letra aqui, nós temos prazos e taxas diferentes, o que, consequentemente, vai gerar um valor futuro, um montante diferente. Tá? Então, vamos iniciar aqui pelo nosso primeiro caso, pela alternativa A que nós temos. Tá? Lembrando, qual que é a fórmula que nós vamos usar aqui? É a fórmula do valor futuro, porque a questão está pedindo que nós calculemos o montante desse investimento. Tá? E qual que é a fórmula do valor futuro? É o valor presente vezes 1 mais a taxa de juros elevado a n. Tá? Então, faremos o seguinte. 22.000 é o nosso valor presente, vezes 1 mais a taxa de juros, que na alternativa A é aqui de 2,2%, Então, nós vamos usar aqui em decimal essa taxa de juros, 0,022, fechamos parênteses, elevado a 7 meses, que é o N que nós temos. Tá? Então, nesse primeiro caso, o montante que nós encontraríamos seria de R$ 25.619,99. Segundo caso, letra B, o que vai mudar aqui? Vai mudar tanto o tempo quanto a taxa de juros. Tá? Então, como que nós faremos? 22.000, que é o valor presente, vezes 1 mais taxa de juros, que é de 5%, 0,05. Elevado a quanto? 2 anos? Não, como a nossa taxa de juros está em meses, a gente vai colocar 24 meses, Porque se a taxa é mensal, o período é anual, então significa que a capitalização vai ser a cada mês. Então ocorreram 24 capitalizações aqui, O nosso N será de 24 meses, tá? O nosso montante, nesse caso aqui, seria de R$ 70.952,20, Vamos arredondar aqui esses centavos. Terceira questão, a alternativa C. Nós temos agora, de novo, 22.000, que é o valor presente, vezes 1 mais taxa de juros, que é quanto? É de 0,12, de 12%. Tá? Elevado a quanto? Agora a gente tem que pensar aqui quantos trimestres que tem dentro de um ano e meio. Tá? Em meio ano, temos 2 trimestres. Em um ano inteiro, temos 4. Então, ao longo de um ano e meio, ao longo aqui de 18 meses, nós teremos 6 trimestres. Tá? Então, o nosso N aqui vai ser de 6. Tá legal? Que são 6 trimestres, a taxa está em trimestre, tem que estar na mesma escala. Tá? Resultado que nós encontramos, R$ 43.424,10. Tá? Letra D. A taxa de juros é de 20% ao semestre. Temos o período aqui de 4 anos, então nós teremos 8 semestres ao longo de 4 anos. Tá? Então, vamos lá. 22.000, valor presente, vezes 1 mais a taxa, 20%,
elevado a 8 semestres, tá? Resultado, R$ 94.595,97, tá? Letra E, agora nós temos aqui uma taxa diária e o nosso período de tempo aqui já diz também quantos dias nós temos, tá? Então, nesse caso aqui, taxa e N estão na mesma escala, né, na mesma periodicidade, então está tranquilo, tá? A gente pode usar o N de 47 dias. 22.000, valor presente, vezes 1 mais a taxa, nesse caso aqui é de 0,15%, então quando nós transformarmos em decimal vai ficar 0,0015, tá? Elevado a 47 dias, que é o nosso tempo, tá? Resultado que nós encontramos, R$ 23.605,73, tá? Seguindo, última alternativa que nós temos, né? A letra F. Taxa de juros de 9% ao mês e tempo aqui de, ou melhor, 9% ao ano, né? E tempo de 216 meses, tá? Então aqui nós vamos ter, deixa eu conferir aqui, 216 não é múltiplo de 12, né? Ah, é sim, 216 meses equivale a 18 anos, tá? Então, tranquilo. Então, faremos aqui, né, 216 meses equivale a 18 anos, tá? Então, nosso N vai ser anual, porque a taxa é anual, e o nosso N será de 18 anos. Então, vamos lá. 22.000 de valor presente vezes 1 mais a taxa de 9% elevado a 18 anos, tá? Montante que ocorreria nessa operação aqui é de R$ 103.776,65. Tá legal? Seguimos adiante. O que nós temos aqui no nosso... agora apareceu, né? Aqui a fórmula que eu usei todo esse tempo é a fórmula do valor futuro, tá? Seguindo adiante, né? O que nós temos aqui na próxima questão? Próxima questão, questão número 2, pede para nós calcularmos o juro que nós tivemos aqui na nossa operação financeira, tá? Então, o que acontece aqui, né? Como que nós faremos ou melhor, o que nós temos de informação aqui no nosso exercício? Temos aqui uma aplicação de R$300 mil, tá? Então, legal, esse aqui é o nosso valor presente, é o valor que foi aplicado. E aí pede-se para a gente calcular os juros em várias situações, em várias condições de prazo e taxa, tá? Aqui embaixo eu já coloquei a fórmula dos juros, tá? É valor presente vezes 1 mais I elevado a N menos 1, tá? Então, essa fórmula é a que nós usaremos para resolver os problemas aqui desta questão. Deixa eu puxar para cá. Vamos lá, então. Letra A, né? A taxa é de 2,5% ao mês durante um semestre, né? Então, a taxa é mensal, nós temos aqui um semestre, então dentro de um semestre nós temos 6 meses, tá? Então, nosso N vai ser 6. Então, começando aqui, né? 300 mil de valor presente vezes 1 mais taxa de juros, que nesse caso é 0,025, elevado a 6 meses, tá? Menos 1, tá? Opa, deu um probleminha aqui. Já encontrei o que eu fiz de errado aqui. Vamos lá, vamos fazer de novo aqui este cálculo. O problema está aqui dentro dos parênteses, tá? O professor tem que aqui, nessa calculadora, como tem aqui esses colchetes, né, é bom que a gente já faz tudo ao vivo aqui. E como tem esses colchetes aqui, a gente tem que colocar 2 parênteses na hora de fazer essa operação aqui, tá? Então vamos lá, 300 mil, né, vezes, abrimos 2 parênteses, 1 mais a taxa de juros de 0,025, tá? Elevado a 6
meses, que nós temos aqui, né? Menos 1, fechei parênteses, e aí sim, nós encontramos aqui o valor dos nossos juros. Tá? O valor aqui de R$ 48.908,23, né? Esse é o valor dos juros que ocorrerão nessa aplicação financeira nas condições aqui da letra A. Tá? Nas condições da letra B, como que seriam os juros dessa operação financeira? Mesmo esquema da fórmula, tá? 300 mil vezes, abrimos dois parênteses, 1 mais a taxa de 0,033, tá? Fecha o primeiro parênteses, elevado a... Como a taxa está em meses, nós teremos que colocar o N em meses também. Tá? Então, dentro de um ano tem 12 meses, mais 3 meses, então 15 meses foi o N dessa operação financeira. Tá? Elevamos a 15, né, 15 meses, aí nós temos que tirar uma unidade. Tá? Então, nesse caso aqui, o valor dos juros será de R$ 188.000,231,82. Tá? Nas condições da letra C, como que seria aqui o nosso juro, né, que ocorreria nessa aplicação financeira? Percebam primeiro, né, que o nosso I está em semestres. Tá? Então, nós teremos que colocar o N em semestres também. Porém, é dito aqui que o N é 72 meses. Então, como que nós fazemos aqui para descobrir quantos semestres tem em 72 meses? A gente divide o total de meses por quantos meses tem dentro de um semestre. Tá? Então, foi encontrado aqui, olha aqui, em 72 meses, equivale a 12 semestres. Beleza? Então, vamos lá. 300 mil reais de valor presente vezes, abre dois parênteses, 1 mais a taxa de juros de 0,06% ao semestre, elevado a... Agora o professor esqueceu quantos semestres que eram. Deixa eu olhar aqui no histórico. 12 semestres. Né? Então, elevado a 12 semestres. Tá? Dá aqui para nós uma taxa de juros de... Ops, o professor esqueceu de tirar o 1 aqui da operação. Tá? Então, o que acontece? Né? É até legal a gente saber aqui o que acontece nesse caso. Se a gente não tirar o 1, aqui, olha, se a gente não tirar uma unidade da nossa fórmula, nós estaremos aplicando qual fórmula ao invés da fórmula de juros? Nós estaremos calculando a fórmula do valor futuro. Tá? Percebam que essa fórmula aqui, olha, 300 mil vezes 1 mais a taxa de juros elevado a n é a fórmula do valor futuro. Tá? Então, no nosso cálculo, nós temos dentro do resultado tanto os juros quanto o valor presente, né, o capital. A função do 1 negativo nessa fórmula é justamente tirar fora o capital e mostrar apenas o valor dos juros. Tá? Então, como que eu poderia encontrar o valor dos juros uma vez que eu sei o montante? Basta eu pegar esse valor de R$ 603.658 e diminuir o capital, o valor presente, né? Diminuir 300 mil. Tá? Então, nós encontraremos o resultado que os juros foram de R$ 303.658,94. Tá? Se a gente fizesse de outra forma, né, usando a fórmula dos juros, encontraríamos naturalmente o mesmo resultado. Tá? Então, 300 mil de valor presente mais 0,06% de juros ao semestre, elevado a 12 semestres, menos 1, está aí, R$ 303.658,94. Tá? Condições aqui da aplicação na letra D. Como que ficaria os juros? 300 mil de valor presente, né, vezes... abrimos dois parênteses, 1 mais a taxa de juros, né? A taxa de juros é 10%, então nós usamos decimal, 0,10, fecha parênteses, elevamos ao N. Quanto aqui será o N? Tá? Como a taxa está em anos,
e o N está em meses, a gente tem que transformar os meses em anos. Tá? Então, 120 meses equivale a 10 anos. Tá? Então, é elevado a 10 anos menos uma unidade. Tá bom? Então, encontramos aqui quantidade de juros, né, de R$ 478.122,74. Tá? Nas condições da letra E, como que ficaria aqui os nossos juros dessa operação financeira? R$ 300 mil de valor presente, vezes, abrimos dois parênteses, 1 mais a taxa de juros de 0,25, né, porque é 25% ao quadrimestre, tá? Elevado a quantos quadrimestres nós temos dentro de 4 anos. Tá? Dentro de cada ano, nós temos 3 quadrimestres. Né? Então, são 4 anos, nós temos aqui nesse período 12 quadrimestres. Tá? Então, elevado a 12 quadrimestres menos uma unidade, vamos encontrar aqui o valor de R$ 4.065.574,57 de juros nessa operação financeira aqui nas condições da letra E. Próxima questão. Opa, eu pulei a questão 3 aparentemente. Vamos buscar lá. Ah, tá, pessoal. Eu, na verdade, não pulei a questão 3. Tá? O que acontece é que a questão que eu estou mostrando aqui como 1 e 2, na verdade, elas são, respectivamente, a questão 2 e 3. A questão 1 é aquela questão que eu falei para vocês fazerem os exercícios resolvidos. Tá? Então, na verdade, essa aqui que eu resolvi, questão 1, na verdade, é a questão 2. A questão 2 é a questão 3, que vocês têm no exercício de vocês. E essa questão 4 é realmente a questão 4. As próximas aqui estão corretas, o número que elas têm. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa nossa questão aqui, qual que é o enunciado dela? Né? Um banco lança um título pagando 6% ao trimestre, né? Então 6% é juros. Se uma pessoa precisar de 58 mil daqui a 3 anos, quanto ela deverá aplicar nesse título para ter esse valor daqui a 3 anos? Tá? Então é uma opção de investimento. O banco ele oferece um título de investimento que paga uma rentabilidade de 6% ao trimestre. Se a pessoa quiser ter 58 mil reais daqui a 3 anos, quanto que ela teria que investir hoje para render esses juros ela chegar nesse valor de 58 mil? Tá? Então, basicamente é uma questão de valor presente que nós temos. Tá? Então, para resolver essa situação, como que nós fazemos? Usamos essa fórmula aqui, né? Valor futuro, ou melhor, valor presente é igual valor futuro dividido por 1 mais a taxa de juros elevado a n, tá? Elevado ao tempo. Então, nesse caso, nós temos aqui, né, 58 mil de valor futuro dividido por 1 mais a taxa de juros, que nesse caso aqui é de 6% ao trimestre, tá? Elevado a 12 trimestres, tá? Porque são 12 trimestres que nós temos dentro de 3 anos, tá legal? Em cada ano nós temos 4 trimestres, né? Então em 3 anos nós teremos 12 trimestres. Tá? Então nós encontramos aqui que essa pessoa teria que investir um valor presente de R$ 28.824,22 para daqui a 3 anos, com uma rentabilidade de 6% ao trimestre, ela alcançar o montante de R$ 58 mil. Tá? Próxima questão, a questão número 5, ela fala o seguinte, olha, sendo que a taxa de juros corrente de uma operação financeira é de 10% ao quadrimestre, quanto deve ser aplicado hoje para se resgatar R$ 38.500 daqui a 28 meses? Tá? Então, é uma questão aqui que pede basicamente a mesma coisa que nós vimos ali na questão anterior.
É uma questão que pede quanto que nós teríamos que investir hoje, ou seja, o valor presente, né? Valores de hoje, para resgatar um valor futuro de 38.500 daqui a 28 meses, tá? Só que como a nossa taxa está em quadrimestres, a gente vai ter que calcular quantos quadrimestres tem dentro de 28 meses, tá? Então são 7 quadrimestres. É isso que nós vamos usar como N, beleza? Seguimos então. 38.500, nosso valor futuro, dividido por 1 mais a taxa de juros de 0,10, né, equivalente a 10%, elevado a 7 quadrimestres. Tá? Deu errado aqui meu cálculo, eu acabei dando S ao invés de Enter. Vamos voltar do início. 38.500, tá, de valor futuro, dividido por 1 mais a taxa de juros, 0,10, tá? Elevado a 7 quadrimestres. Tá? Dá para nós aqui um valor presente de R$ 18.756,59. Tá? Esse seria o valor que deveria ser investido hoje, para que daqui a 28 meses, né, ou 7 quadrimestres, esse investidor ele obtivesse um montante de 38.500. Próxima questão, ela fala o seguinte: calcular a taxa mensal de juros de uma aplicação de 68.700 que produz um montante de R$ 88.084,90 ao final de 8 meses. Tá? Então, o que nós temos de informação já aqui? Temos aqui o valor presente, né, dessa aplicação, temos aqui o valor futuro dela e temos aqui o N. Tá? Então, o que está faltando? Está faltando a gente descobrir o I. Tá? Então, qual que é a fórmula que nós usamos aqui para encontrar a taxa de juros de uma operação financeira? A taxa equivalente, né, mensal nesse caso aqui, porque são 8 meses, de juros de uma aplicação financeira. A gente pode usar essa daqui, que calcula a raiz enésima de valor futuro dividido por valor presente menos 1, ou essa daqui, que basicamente faz a mesma operação, só que ao invés de usar a raiz enésima, ela faz uma potenciação de 1 dividido por n, tá? Que é equivalente a fazer uma raiz enésima. Tá? Como a minha calculadora não tem essa opção da raiz enésima, eu vou ter que usar essa segunda fórmula aqui, essa fórmula que faz aí o elevado. Tá? Então vamos lá. Abre parênteses, valor futuro, R$ 82.084,90, dividido por valor presente, R$ 68.700, fechei parênteses, elevado a, abre parênteses de novo, 1 dividido por N, o N aqui são 8 meses, tá? Menos 1. Tá? Então, o que nós encontramos aqui de taxa nessa operação financeira? 0,0225, ou seja, 2,22%. Ao ano, ao mês, ao semestre, o que é aqui a taxa de juros? Qual que é a periodicidade dela? É ao mês. Tá? Por que é ao mês? Porque o nosso N está em meses. Tá? Então, a nossa taxa de juros terá que, ela segue a mesma periodicidade, a mesma escala do tempo. Tá legal? Seguindo, né, o que nós temos aqui de próxima questão? Questão número 7. Tá? A questão número 7 diz o seguinte: os rendimentos de uma aplicação de 12.800 somaram R$ 7.433,12 ao final de 36 meses. Tá? Então, o que nós podemos pegar de informação aqui? O investimento, né, de 12.800, ou seja, foi investido esse valor, 12.800, esse é o nosso valor presente. Eles renderam juros de R$ 7.433,12. Tá? Porque perceba aqui, olha, os rendimentos de uma aplicação somaram esse valor. Tá? Então, os juros foram esse valor durante 36 meses. Tá? Então, assim, olha,
Se a gente sabe, né, que o valor presente foi 12.800, os juros foram 7.433, então qual foi o montante? O montante, né, é o capital, o valor presente mais os juros, tá? Que vai dar para nós aqui um montante de 20.233,12 centavos, tá? Encontrei isso somando os 12.800 com 7.433,12 centavos, tá? 20.233,12, beleza? Então, quando a gente for calcular a nossa taxa efetiva mensal, é esse valor aqui que nós vamos usar de valor futuro, tá? Lembrando, né, que para fazer o cálculo nós podemos usar duas fórmulas, uma que calcula a raiz que usa a raiz enésima e a outra que usa a potenciação, tá? Eu vou usar a segunda em função das características da minha calculadora, tá? Então, montante 20.233,12 centavos dividido pelo valor presente de 12.800, tá? Elevado a 1 dividido por n, quanto que vai ser o n aqui? 36 meses, tá? Menos 1. Então, eu encontrei aqui 0,0127999, tá? Então, vai dar aqui uma taxa para nós de 1,28% ao mês, tá? Vai ser ao mês, porque o nosso n aqui está em meses, tá legal? Próxima questão, questão 8, né? Também uma questão para a gente usar aqui, determinar a taxa de juros da operação, né? A taxa equivalente de juros. Pede para a gente determinar qual que é a taxa mensal de juros de uma aplicação de 22.960, tá? Então esse é o valor presente, que produz um montante de 28.822,30 ao final de 10 meses. Tá? Então, vamos lá. 28.822,30, nosso valor futuro, dividido por 22.960, que é o nosso valor presente, elevado a 1 dividido por 10 meses, tá? Cliquei sem querer aqui no elevado, então eu vou ter que voltar desde o início minha conta. Valor futuro, 28.822,30, dividido pelo valor presente de 22.960, fechei parênteses, elevado a, abre parênteses, 1 dividido por 10, porque são 10 meses, né? Menos 1, tá? Vai dar para nós aqui uma taxa de 0,023, né? Ou seja, uma taxa de 2,30% ao mês, tá bom? Próxima questão que nós temos tem o seguinte enunciado. Uma empresa tem observado um crescimento exponencial, ou seja, crescimento exponencial é um crescimento em formato de juros compostos, né? Os juros compostos crescem de forma exponencial, não crescem em linha reta. Crescimento exponencial médio de 10% ao ano na demanda física de seus produtos. Tá? Então percebam que é uma questão de matemática financeira, mas relacionada a um problema de crescimento de vendas de uma empresa. Tá? Essa empresa tem um crescimento médio exponencial, né, de 10% ao ano na demanda física dos seus produtos, ou seja, na quantidade física de vendas. Tá? Se for mantida essa tendência ao longo do tempo, em quantos anos essa empresa dobrará a sua demanda? Tá? Percebam aqui que nós não temos a informação de qual que é a demanda atual, quantas unidades são. Tá? Mas a gente sabe assim, olha, está crescendo a uma taxa de 10% ao ano. Tá? O que nós queremos saber é em quanto tempo essa demanda dobrará. Tá? Então a gente pode fazer essa resolução de forma abstrata, sem saber esses resultados. Basta para isso pensar o seguinte, olha, se eu quero dobrar em um certo tempo, né, a minha demanda, é como se eu tivesse investido um certo valor hoje e eu quero que esse valor dobre, crescendo 10% ao ano, de forma de juros compostos. Tá? Então a gente pode estimar que a demanda da empresa hoje é de 1x. Tá? 1x.
e ela quer saber quando isso vai dobrar. Ou seja, em quanto tempo essa demanda de um x se tornará 2x. Tá? Então, valor futuro aqui na hora de a gente usar o cálculo será de 2x e valor presente será de 1x. Tá? E aí nós usamos a fórmula do n. Tá? Lembrando que a fórmula do n é a forma que a gente usa logaritmo. Tá? Então, vamos lá, né? Vou pegar aqui minha calculadora. Tá? Nós estamos resolvendo aqui uma questão de crescimento do faturamento da empresa, mas poderia ser a mesma coisa, a resolução seria a mesma se a gente estivesse usando um problema de investimento ou de financiamento também. Tá? Se a gente quisesse, por exemplo, tivesse informações, olha, o investidor colocou certo valor, depois de um tempo ele sacou tanto, a uma taxa de juros específica, qual que é, em quanto tempo qual foi o prazo de investimento dessa aplicação. Tá? Poderia ser assim também o enunciado que nós iríamos conseguir resolver. Tá? Então vamos lá, né? Valor futuro, 2x, né? Como tem... Vamos lá, na nossa fórmula, né? Log de valor futuro dividido por valor presente. Se a gente colocar aqui no valor futuro 2x e embaixo 1x, x dividido por x, a gente corta o x, a gente pode eliminar. Tá? Então, valor futuro aqui vai ser, né? Vou abrir dois parênteses para garantir. Não sei agora se era 1 ou 2. Vamos lá. Valor futuro, então, 2x, né? Dividido por 1x. Tá? Aí eu aplico log. E eu fecho parênteses. Dividido por, abro dois parênteses, 1 mais taxa de juros, que é 0,10 ao ano, tá? Aí eu aplico log também. Aí eu fecho parênteses. Dou Enter. Essa empresa aqui dobrará o faturamento dela em 7,27 anos. Tá? Então, 7 anos inteiros, mais um decimal aqui de 0,27 anos. Tá? Se eu quisesse saber, olha, quanto que esse decimal aqui de anos representa em meses, seria possível também. Tá? Basta eu pegar esse decimal e multiplicar por 12 meses. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar aqui menos 7, tá? Para ficar só o decimal, 0,27 aqui, vezes 12 meses. Então dá 7 anos, 3 meses e mais um decimal aqui de 0,27 meses. Mais alguns dias, quase um terço aqui de mês, tá bom? Mas, né, para fins aqui de resolução desse exercício, como ele pede em quantos anos será, aí nós ficamos com o nosso primeiro resultado, 7,27 anos. Esse será o tempo necessário para que essa empresa dobre o faturamento dela se ela continuar crescendo esse faturamento em 10% ao ano. Tá? Próximo exercício que nós temos, a questão número 10, a última, né? Ela é uma questão muito similar à questão número 9. Tá? O enunciado dela diz que uma empresa observa que seu faturamento cresce a uma taxa geométrica. Taxa geométrica é a mesma coisa que taxa exponencial, tá? Por isso que eu coloquei entre parênteses aqui, né? Crescimento em forma de juros compostos, de 4% ao semestre nos últimos anos. Tá? Então, o crescimento dessa empresa aqui é de 4% ao semestre. Mantida essa tendência, calcular em quantos anos o faturamento irá dobrar e triplicar. Tá? Então, o esquema aqui, como nós não temos valores de quanto que é esse faturamento, essa demanda, a gente faz o mesmo que antes. Tá? Usamos aqui 1x como valor presente e 2x como valor futuro, no caso da duplicação do faturamento, e para triplicar, a gente usa, né, o valor presente de 1x e valor futuro de 3x. Tá? Então, usamos aqui a fórmula do n, né, a fórmula que a gente usa logaritmo em cima e embaixo, né, no numerador e no denominador. Então, vamos lá. Primeiro caso, na letra A, para duplicar, nós temos aqui, né,
valor futuro de 2, porque a gente quer que dobre, dividido por 1, valor presente de 1, aí log, tá? Dividido por, abre dois parênteses, 1 mais a taxa de juros, que nesse caso aqui é de 0,04, tá? Aplicamos o log. Fechei parênteses. Nesse caso aqui, da letra B, da letra A, essa empresa, ela irá duplicar o seu faturamento em 17,67 semestres, tá? Por que eu sei aqui que esse N está em semestre? Porque a minha taxa que eu usei está em semestre, tá? Como o exercício aqui pede em quantos anos que o faturamento irá duplicar e triplicar, a gente tem que pegar esse semestre e dividir por 2, né? Porque dentro de um ano nós temos 2 semestres, tá? Então, dividir esse resultado aqui por 2, dá para nós, né, que o nosso faturamento irá duplicar em 8,83 anos. Tá? Então, essa é a situação aqui que nós encontraríamos no nosso exercício. O faturamento irá duplicar em 8,83 anos, tá? Ou, como nós vimos lá no nosso gabarito, né? Eu acabei de olhar aqui no gabarito, o gabarito ele dá o resultado em semestre também. Embora a questão aqui seja em anos, mas o enunciado peça quantos anos, o gabarito nos passa aqui em semestre. Então, se for em semestre, será 17,67 semestres, tá? Ou 8,83 anos. Tá? Seguimos. Letra B. Em quanto tempo esse faturamento irá triplicar? Tá? Então, vamos lá. Abrimos dois parênteses. Valor futuro de 3 dividido por valor presente de 1. Tá? Fechei parênteses. Aí o que eu aplico log. Tá? Fechei o segundo parênteses. Dividido. Abro dois parênteses. 1 mais taxa de juros de 0,04. Fecho parênteses. Aí eu aplico log. Aí eu fecho o segundo parênteses e dou Enter. 28,01. Tá? Então indica que para triplicar o faturamento, essa empresa demorará 28,01 semestres. Tá? Se a gente fosse, né, o gabarito dá o resultado em semestres mesmo. Tá? Mas se a gente quisesse saber quantos anos que seria, aí nós dividimos por 2. Seria em 14 anos. Tá? 14,005 anos. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas eram as nossas questões que nós tínhamos aqui na nossa segunda lista de exercício. Até o próximo vídeo.